Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um ano cercado de expectativas. Todo mundo quer começar um ano bem. Ninguém pensa em começar um ano e ter um ano ruim. Todo mundo quer ter um ano bem. E é sobre isso que nós vamos meditar. No início do ano, na virada do ano, no fim do ano, parece muitas profecias, muita expectativa, muitas pessoas fazendo uma série de superstições para ter um ano bom, um ano abençoado. Só que isso não é garantia de nada. A garantia que nós temos é baseada na palavra de Deus. E nós vamos meditar sobre isso hoje no livro de Jó, capítulo 22. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 22. E você que ainda não é inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, que você curta, que você ative o sino para que você seja avisado todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. Então, o livro de Jó, capítulo 22, a partir do versículo 21, começa a mudar a história de Jó para melhor. No capítulo 1, para não ficar muito longo o vídeo, eu aconselho que você leia o capítulo 1, quando fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, o próprio Deus falou isso. Jó tinha uma vida abençoada, ele era o mais rico do Oriente, e de uma hora para outra, com a permissão de Deus, Satanás acabou com a vida de Jó. Satanás matou os filhos de Jó, tirou a riqueza de Jó, Satanás encheu Jó de tumores malignos, ele ficou coberto de tumores, acabou com a vida de Jó. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu creio, tenho certeza, que não é pior do que a vida de Jó, do que a situação que Jó ficou. Eu tenho certeza, Jó ficou numa situação tão difícil que a própria mulher dele disse para ele: tu ainda continua confiando nesse Deus, mantém a tua integridade, a tua fidelidade a esse Deus, amaldiçoa Deus e morre. Quantas pessoas que culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem na vida dela. A pessoa não assume que ela tomou uma decisão errada. A pessoa não assume que ela perdeu o emprego por culpa dela, que o relacionamento acabou por culpa dela, desculpa, que a vida familiar dela não vai bem por culpa das atitudes dela, das escolhas dela. A maioria das pessoas não admitem. Elas não querem mudar e querem de qualquer jeito colher os frutos. Não é por aí. Então vamos lá. Jó capítulo 22, a partir do versículo 21. Diz assim as Escrituras Sagradas: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quem está falando isso aqui é um amigo de Jó, chamado Elifaz. Os amigos de Jó, a notícia correu toda aquela região da situação que Jó se encontrava. Você sabe que quando você está numa condição boa, numa situação boa, pouca gente fala, pouca gente espalha, pouca gente comenta. Mas quando você está numa situação ruim, quando você está numa pior, o que mais tem são pessoas para sair espalhando e você nem sabe. Fulano perdeu o emprego, fulano largou a mulher, o marido de fulana largou ela, fulana... corre rápido, notícia ruim corre depressa. Todo mundo tem pressa em dizer que você está ruim e está numa pior. Mas ainda existe aqueles amigos que são de Deus, que falam coisas boas. Então ele foi aconselhar Jó. Então ele disse para Jó: Jó, reconcilia-te com Deus e tem paz. Sabe, muitas pessoas, elas sofrem, continuam sofrendo porque elas não querem dar o braço a torcer. Elas não reconhecem que precisam de Deus. Elas não querem se converter, se reconciliar, mudar suas atitudes, mudar a sua vida para melhor. Quantas pessoas que elas querem ser abençoadas, mas querem continuar no erro, continuar no pecado. Sabe, lá no livro de João, no capítulo 9, no versículo 31, diz que Deus não atende pecador. Se você vive uma vida de erro, de pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus não ouve você. É a Bíblia que diz. Mas diz que se alguém obedece a Deus e faz a vontade dele, essa pessoa, Deus ouve a oração dela e atende a oração dessa pessoa. A gente vê, por exemplo, muitos pastores, a gente vê muitos pregadores ensinando as pessoas de forma errada, ensinando as pessoas
que se ela orar o Salmo 23, o Salmo 91, se ela compartilhar, se ela orar tantas vezes esse salmo, a vida dela vai mudar. E isso é mentira. Porque se ela não mudar a vida dela, se ela não deixar as coisas erradas, nada vai acontecer. Porque Deus não atua onde está a coisa errada. Deus não atua. Quando Davi disse, o Senhor meu pastor e nada me faltará, ele foi bem claro, nada faltava e ia faltar para ele, porque Deus era o Senhor dele, era o pastor dele. Então nada falta para as pessoas que têm Deus como seu pastor, que leva as coisas de Deus a sério. Então aqui ele está dizendo para Jó, Jó, se reconcilia com Deus, tem paz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, no Salmo 34, no versículo 10, que bem nenhum falta para as pessoas que temem a Deus, que obedecem a Deus, que entregam a vida para Deus. Diz que nada falta para essas pessoas. Então, se você quer ter um ano abençoado, se você quer ter paz, se você não quer que nada venha faltar para você, o segredo é você entregar a sua vida para Deus. É você se reconciliar, é deixar as coisas erradas. Se você fizer isso, está dizendo aqui que você vai ter paz. E o bem, as coisas boas vão acontecer na sua vida. Vamos continuar. Aí ele diz no versículo 22, aceita-te, peço, a instrução que te profere e põe suas palavras no teu coração. É preciso que a pessoa venha o quê? Aceitar. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que quando alguém fala para ela dos erros que ela está cometendo, quando alguém fala para ela que ela precisa mudar, que ela precisa se consertar, ela não gosta. Ela fica com raiva. Porque ela não quer mudar. Ela quer que Deus a abençoe do jeito que ela está. E desse jeito não acontece. Diz aqui, aceita a instrução, ou seja, aceita a pregação, o conselho, aceita o que diz a Bíblia, aceita. E põe as palavras no teu coração, põe a palavra de Deus dentro do seu coração. Não se deixe iludir, não se deixe enganar. Você precisa ter conhecimento da Bíblia. Você precisa ter conhecimento. Talvez você vai atrás de pregações que diz hoje você vai receber isso, hoje você vai receber aquilo, uma porta vai se abrir, alguém vai bater aí, vai acontecer isso, Deus está me mostrando que vai acontecer aquilo. Tudo conversa fiada, tudo balela. Que se você não obedece à palavra de Deus, nada do que está prometido na palavra de Deus vai acontecer na sua vida. As promessas de Deus é para aquelas pessoas que obedecem a sua mensagem, a sua palavra. A promessa de Deus é para as pessoas que creem de todo o coração. Então, no versículo 23, diz assim, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. Se você se converter a Deus, o que é se converter? Mudar a sua vida. Mudar. Você tem que deixar aquilo que impede você de ser uma pessoa de Deus. Você conhece as Escrituras. E você que não conhece sabe o que é certo e o que é errado. Então está dizendo aqui que se você se converter ao Todo-Poderoso, quem é o Todo-Poderoso? Deus. Se você se converter a Ele, você vai ser restabelecido, ou seja, sua vida vai ser organizada. Deus vai arrumar a sua vida. Deus vai arrumar o seu casamento. Deus vai arrumar a sua vida financeira. Deus vai colocar em ordem a sua saúde. Deus vai colocar em ordem a sua vida espiritual e emocional. Você vai ser restabelecido. Fora isso aqui, fora a promessa de Deus, não adianta você ficar de um lado para o outro, atrás de promessa, atrás de profecia, atrás de alguém que diga que não passe de mágica, a sua vida vai mudar, que amanhã você vai receber isso, aquilo, que não vai acontecer nada disso. Só vai acontecer se você obedecer a palavra de Deus. É claro que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, não gostam dessas mensagens, porque a pessoa, ela quer facilidade, e as coisas de Deus não é com facilidade. Ou você se enquadra, faz aquilo que as Escrituras diz, ou então vai continuar sofrendo. Quando chegar no final do ano, a vida da pessoa está do mesmo jeito, ou pior, ela criando expectativa para o próximo ano de coisas que não vão acontecer. Então ele diz aqui, se te converteres ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, você tem que afastar da tua casa, da tua vida, a injustiça.
a mentira. Você tem que afastar da sua vida as coisas que na sua mente o Espírito Santo diz que não é coisas que uma pessoa de Deus deve fazer. Você deve afastar da sua vida a fofoca, a inveja, a traição. Você deve afastar da sua vida aquilo que uma pessoa de Deus não deve fazer. Está escrito aqui. E diz assim no versículo 24: Se e deitares ao pó o teu ouro, o ouro de ofino e pedras. Quer dizer, o que é deitar o pó, o ouro? É ser humilde, é não confiar na riqueza, não confiar na sua formação, é não confiar nos poderes, porque tem pessoas que elas pautam o futuro dela baseado em política, baseado em patrão, baseado em pessoas, baseado em lugares. Quem é de Deus não depende de nada disso. Você tem que se despir de tudo isso e confiar, crer, ficar nas mãos de Deus. Deus não precisa de um lugar favorável, o problema não é o lugar. Deus não precisa de um emprego favorável, o problema não é o emprego. Deus não precisa de um governo favorável, o problema não é o governo. O que Deus precisa é que a pessoa entregue o seu coração à sua vida e confia nele. Como diz o Salmo 37, no versículo 4, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que o resto ele vai fazer. É o que diz aqui, a pessoa tem que ser humilde, deitar no chão o ouro, ou seja, ser humilde, deitar no chão, botar no chão aquilo que é a garantia dela. E continua, diz assim, 26. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deletar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 27, que diz assim: orarás a ele e ele te ouvirá. Se você fizer tudo isso, é a Bíblia que está dizendo, e a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, eu creio na Bíblia, acho que você crê também, que se você fizer tudo isso, aí sim, você vai orar e Deus vai ouvir sua oração. Orarás a ele e ele te ouvirá. Está dizendo bem aqui, orarás a ele e ele te ouvirá. Se você se deleitar, o que é deleitar? Se lançar, se entregar, ficar nas mãos de Deus. Quando você está nas mãos de Deus, você não precisa ir para a praia, tomar um banho para que o ano seja melhor. Biblicamente, isso não fala, a Bíblia não fala isso. Você não precisa usar roupa branca, verde, amarelo, preto para trazer sorte. Você não precisa usar pé de coelho, você não precisa fé, nada disso. A Bíblia não manda fazer nada disso. O que a Bíblia diz é que se a pessoa entregar a vida dela para Deus, então o futuro dela vai ser bom, vai ser abençoado. Ela vai orar e Deus vai ouvir. Se você não deixar o pecado, não deixar adultério, não deixar prostituição, não deixar mentira, não deixar idolatria, não deixar falsidade, não deixar fofoca, não deixar pornografia, não deixar as coisas que desagradam a Deus, tudo que você fazer em vão. Você pode orar o Salmo 23 de manhã, de tarde e de noite. Você pode fazer corrente do Salmo 91. Você pode deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Que nada disso vai adiantar. Deus não abençoa a pessoa pela quantidade de oração que ela faz. O que importa para Deus é a pessoa fazer o que diz aqui no versículo 21 e 23. Se reconciliar, se converter a Deus. E aí então, escrito está que ele passa a ouvir a sua oração. Se você não se reconciliar, se você não se converter, se você não assumir seus erros e mudar, nada adianta. Vai ser mais um ano arrastado na sua vida. Você pode compartilhar a oração, pode fazer corrente, pode ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, que nada disso acontece. Agora, muitos pastores não ensinam isso para você. Muitos pregadores não ensinam isso para você. Porque eles têm medo de você se ofender quando eles falam a verdade, falar a verdade, e deixar de seguir o canal deles, deixar de frequentar a igreja. Mas eu prefiro falar a verdade e agradar a Deus do que falar mentira, do que enganar para ter seguidores, para ter membros na minha igreja. Eu nunca farei isso. Os apóstolos disseram, lá no livro de Atos dos Apóstolos, eles disseram: para nós importa mais agradar a Deus do que os homens. O homem de Deus, ele não se preocupa em agradar pessoas, em agradar seguidores, em agradar membros de igreja. Ele se preocupa em fazer o que Deus manda, em pregar o que a Bíblia ensina. Vamos concluir então, quando diz aqui no versículo 28, e é onde eu quero enfatizar bastante também, que diz: se projeta alguma coisa, ela te sairá bem.
e a luz brilhará em teus caminhos. Se você tem projetos, planos para o ano novo, a Bíblia está dizendo aqui que se você projeta alguma coisa, ela vai dar certo. Se você fizer tudo isso que nós acabamos de ler, se você se converter, se você deixar a injustiça, se você se reconciliar, se você deixar as coisas erradas, se você for humilde, se você se voltar para Deus, tudo que nós lemos aqui, se você fizer tudo isso, está dizendo aqui que Deus, além de ouvir sua oração, os seus projetos vão dar certo. Quais são os seus planos para o ano novo? Eu tenho certeza que você tem muitos planos para o ano novo. Está dizendo aqui no versículo 28. Se projeta alguma coisa, vai dar certo. E a luz vai brilhar no teu caminho. Que luz é essa? De Deus. Que caminho é esse na tua frente? Que você fizer, a luz de Deus vai brilhando. Deus vai abrindo portas. Deus vai abrindo caminho. Deus vai preparando pessoas. Deus vai criando situações. Essa, meu irmão e minha irmã, é a palavra de Deus para você ter um ano abençoado. Que nesse ano de 2024 você possa mudar suas atitudes no trabalho, na escola, você possa mudar o seu comportamento na família, que as pessoas possam ver que realmente você é uma pessoa de Deus. E aí você não vai ficar precisando pedir oração para um monte de pastor. E aí você não vai ficar precisando fazer um monte de corrente. Você não vai precisar ficar fazendo sacrifícios. Você não vai ficar precisando depender de oração, de fé de ninguém. Porque está dizendo aqui que você vai orar e Deus vai te ouvir. Está dizendo aqui que se você fizer isso, você não precisa de mais nada. Tudo que você fizer, projetar, planejar, está dizendo aqui, vai dar certo. A luz de Deus vai brilhar. Agora, enquanto você não largar as coisas erradas, enquanto você não mudar de atitude, enquanto você não mudar de comportamento, você vai continuar nessa, pedindo oração para um, pedindo oração para outro. Alguém fala uma profecia ali, você acredita? Alguém falou tua profecia lá, você acredita? Coisas que nunca vão se cumprir. Você vai continuar sendo enganado, manipulado. Porque a palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para saber se o que os pastores pregam realmente é o que está na Bíblia, é o que Deus manda, é o que Deus ensina. Quando falta conhecimento para as pessoas, elas são manipuladas por aqueles que têm mais conhecimento do que elas. Isso é em todas as áreas da vida da pessoa. Então, creia no que está escrito, adquira esse conhecimento, medite, leia novamente o que está escrito no Jó capítulo 22, a partir do versículo 21. Lá na frente, no capítulo 42, se você quiser, você vai ler depois, que Jó fez tudo isso daqui, lá na frente, no capítulo 42, diz que a vida dele mudou. Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Veja que ele não pediu oração para ninguém. Tem pessoas viciadas em pedir oração para os outros. Ela é viciada em pedir oração para pastor. Mas não adianta o pastor orar por ela se ela não muda, porque Deus não abençoa por causa da oração do pastor. Deus abençoa, como diz aqui, é quando a pessoa muda suas atitudes e entrega o seu coração para Deus. Então Jó estava orando pelos seus amigos, diz que Deus mudou a sorte dele. Que os irmãos, as irmãs, o pai, a família dele veio ao encontro dele e presentearam a ele. Os amigos presentearam. Diz a Bíblia que Jó, ele teve filhos e filhas lindos. As filhas de Jó eram as mais bonitas daquela época. Diz a Bíblia que Jó morreu, ele que tinha Satanás atingido ele com tumores da planta dos pés, do alto da cabeça até a planta dos pés, a ponto dele se coçar com caco de telhas, se deitar em cinzas. Diz a Bíblia que Jó já não tinha mais essas doenças, foi curado totalmente. E diz a Bíblia que Jó morreu. Jó morreu em ditosa velhice. Ou seja, Jó morreu de velhice. Jó morreu saudável e farto de dia, viveu muitos dias. É o que Deus quer fazer na sua vida nesse ano de 2024. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a sua vida sentimental. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer restaurar a sua saúde, assim como ele restaurou a vida e a saúde e os bens de Jó. Deus quer que os seus projetos, todos eles, venham dar certo. Mas para isso acontecer, você tem que fazer o que está na Bíblia. Agora, se você é uma pessoa teimosa, cabeçuda, orelhuda, que você quer ficar sofrendo, você quer ficar acreditando em falsas
promessas, falsas pregações, se quer ficar acreditando em pregações que só ilude você, que fazem promessas que Deus não promete, aí nem eu nem Deus pode fazer nada por você. A decisão sempre será sua para com Deus. Que Deus abençoe. Um feliz 2024. Compartilhe esta mensagem. Se você acha que essa mensagem é importante para outras pessoas que você conhece, também ter um ano abençoado. Muita luz para você. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.